A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar aqui com você, compartilhando as verdades da palavra de Deus, essa verdade que não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Com certeza hoje tem um derramar da sabedoria de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio que Deus tem mais para nós. Esses dias, no mês de julho, nós estamos mergulhados nesse livro de Provérbios. Com certeza Deus quer nos fazer crescer em sabedoria. E nós vamos colher do fruto dessa sabedoria. Daquilo que Deus tem nos dado. Daquilo que Deus tem semeado nos nossos corações e vão produzir frutos. Com certeza hoje nós vamos falar ainda sobre a raiz dos justos, né? Que faz parte dessa árvore frutífera, do fruto da sabedoria. Eu tenho certeza que você vai receber o fruto da sabedoria em nome do Senhor Jesus. Não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus está atraindo seu coração para ser sábio. Uau! Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor quer nos encher de sabedoria. Por isso, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, dá-nos discernimento espiritual hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia. Glória a Deus. Dia 12, capítulo 12 de Provérbios. Aleluia. Vamos lá compartilhar essas verdades poderosas da palavra de Deus. Versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, é tolo. Uau, olha quanto é sério. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, ama ser corrigido, ama aprender, isso te faz conhecer mais. Mas aquele que aborrece a repreensão, ou seja, aquele que não aceita a repreensão, seja de um líder, seja de um pai, esse a Bíblia está dizendo que é estúpido. Olha a palavra firme que a Bíblia usa para quem não recebe a disciplina, aquele que não aceita ser ensinado, não é? O homem de bem alcança favor do Senhor, aleluia. Nós recebemos o favor de Deus pela sua graça. Nós nos tornamos pessoas do bem por causa de Cristo em nós. E isso é favor do Senhor. Mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida, né? E essa raiz está plantada em algum lugar, né? E eu creio que Salmo 1, versículo 3, que diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós somos esses que estamos plantados juntos ao Senhor. E porque estamos nele, então nós estamos firmados. E porque nós estamos nele, nós somos justificados. Desde o capítulo 10, nós estamos mostrando a diferença entre os justos e os perversos. Você vai ver que esses textos de Provérbios, esses capítulos que nós estamos lendo, claro que foram divididos depois em capítulos, mas vem numa sequência falando da mesma coisa, da diferença entre você ser justo ou ser perverso. Entende? Então, Deus quer nos levar a andar no caminho dos justos, nos caminhos daqueles que foram justificados, não no caminho dos perversos, não daqueles que estão indo para o caminho da morte. Nós estamos aqui no caminho da vida. Então nós somos esses justos que estamos plantados no Senhor e que daremos frutos abundantes em nome do Senhor Jesus. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Né? Minha esposa virtuosa está aqui. É coroa, minha coroa, coroa do marido. Mas aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos. Uau! Veja como a palavra de Deus é séria. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, você que é casada, você é uma mulher virtuosa em nome do Senhor Jesus. 5. Os pensamentos dos justos são retos,
mas os conselhos do perverso enganam. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus, de Cristo, no nosso espírito, nos leva a ter pensamentos de Cristo e nos faz ter, então, essa mente de Cristo e nos faz dar conselhos, com certeza, que vão trazer vida e verdade para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Agora, diferentemente do perverso, o perverso vão ter conselhos que vão trazer, na verdade, engano para outras pessoas. 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas na boca dos retos livra os homens. Veja, você vai ver que o livro de Provérbios sempre usa as palavras, a boca. A boca tanto pode te levar para o mal, quanto a boca pode te levar para as coisas boas. A Bíblia mesmo diz, não é verdade, que a nossa língua é como o leme do navio. Para onde esse leme vira, é para onde o barco vai. Você entende? É como aquele leme, aquela pequena peça. Então, para onde está indo a sua boca, para onde está indo o seu falar, vai também apontar a direção para onde você vai chegar. Então, como nesses dias nós temos falado de sabedoria, é como se nós estivéssemos usando o leme para o caminho da sabedoria, para o caminho certo, para o caminho que Deus tem para nós. Deus quer nos levar à sabedoria. Deus quer nos levar ao caminho do justo. Esse é o desejo de Deus. Por isso nós devemos falar. O que nós falamos, nós liberamos do mundo espiritual. Então você deve declarar: eu sou sábio. Eu tenho a sabedoria do alto. O Senhor me dá espírito de sabedoria. Ele sopra a sabedoria dele em mim. Eu sou justo porque eu sou justificado em Cristo Jesus. Então eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso ter o conhecimento de Deus. E se eu tiver o conhecimento de Deus, eu vou para o caminho certo. Eu vou para a direção correta. Eu vou alcançar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Percebe que todas essas palavras, ao longo desse caminhar que nós estamos ouvindo, né? Se você está aqui e não ouviu ainda as outras ministrações, ouça todas elas, porque está nos levando a crer e apontar e liberar palavras no mundo espiritual acerca daquilo que nós cremos. Se Deus, então, nos dando a oportunidade de conhecê-lo, e Ele tem toda essa sabedoria para nós não temos por nós mesmos, mas nós temos nele, então nós temos que abrir a nossa boca para o bem, para falar aquilo que Deus quer que nós falemos. 7. Os perversos são derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Uau! Olha só, se você tiver a sabedoria, andar nessa justiça que é Cristo, com certeza sua casa vai ser edificada. Ou seja, ela está, na verdade, edificada na rocha. Ela vai permanecer. Mesmo que os ventos venham, soprem, os rios transbordem, você vai permanecer. Por quê? Porque você está na casa onde há sabedoria e onde você crê na justiça de Cristo. Aleluia. 8. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso, ou seja, aquele que se gloria, aquele que se acha melhor, aquele que fala que é melhor, que tem falta de pão, que às vezes vive só de aparência, de mostrar algo que não é verdade, não é real. 10. O justo atenta para a vida dos animais, olha só. Mas o coração dos perversos é cruel, com certeza, com relação aos animais, né? A crueldade não é de Deus, ok? Então, pessoas que fazem crueldade com animais não é sábio, é perverso, né? 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, ou seja, aquele que vai trabalhar na sua terra vai produzir o pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falso de senso, ou seja, é falta de juízo. Aquele que só vive em busca de coisas que não vai produzir nada. Tem pessoas que só vivem em função dos seus prazeres pessoais. Vai ter problema. E não adianta nem ele ter assim, dinheiro. Eu estou falando que se ele procura só coisas vãs, então vai acabar no buraco. Essa é a verdade. O perverso que viver o perverso quer viver dos que causam os maus, das coisas erradas, daqueles que praticam coisas erradas. Ele quer viver baseado nisso. Mas a raiz do justo produz o seu fruto. Ó, mais uma vez, o que a Bíblia está dizendo? O justo tem raiz. Ele é uma árvore. E se ele é uma árvore plantada junto a Cristo. E esse que está plantado junto a Cristo vai dar fruto.
eu quero dizer para você, você vai dar muito fruto. Você e sua família vão frutificar. Em nome de Jesus. Vão dar frutos poderosos. Eu creio nisso. Você que está aqui me ouvindo, você está como essa árvore que está plantada junto a Cristo. E essa árvore vai produzir frutos abundantes em nome de Jesus. Essa é a fé que eu tenho. Essa é a fé que eu estou declarando aí na sua vida. E quantos dizem amém? Quantos aqui estão comigo e podem dizer aí um amém, um aleluia? Deixa eu ouvir o seu amém. Um aleluia. E você sabe uma coisa? Porque isso é verdade. Isso é verdade. Você tem raiz. Você tem a raiz em Cristo Jesus. Versículo 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Ele enreda, ele prende. Mas o justo sairá da angústia, sairá da dificuldade. Ele não vai ficar preso com a maldade, mas ele vai ser aquele que vai ser livre de toda angústia em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo seu amém aqui. Quem assistiu a ministração de ontem, né, viu que nós falamos sobre generosidade. A alma generosa prosperará, não é verdade? Então você precisa ser generoso. Generoso em tudo que você faz. Não é? Generoso, não estou falando apenas financeiramente, isso é bom, é importante, mas sabe também ser generoso em palavras. Isso tem valor espiritual também. Por isso que eu gosto que você escreva aí, seja generoso também, porque isso faz parte do nosso coração, sermos generosos, né? Em nome do Senhor Jesus. Versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então olha só, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Não fala aqui não está falando nesse contexto do fruto da sua mão. Porque, claro que a mão é importante, você trabalha das suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Isso é a palavra de Deus também. Mas você sabe da coisa, tem muito a ver também com o que você fala. Porque aquilo que você libera faz com que você também faça. Então, aquilo que você libera, que você fala, você acaba se prendendo àquilo que você fala. Não é verdade? Então, no ano passado, Deus colocou algo no meu coração. No final do ano passado. Depois que nós falamos 100 dias, ali nos últimos 100 dias, que a gente falou de 100 dias de transformação, não sei, alguns aqui que estão aqui agora online estavam também comigo lá o ano passado, nesses 100 dias. E eu lembro que Deus colocou no meu coração de que esse ano eu pudesse compartilhar 365 histórias bíblicas da palavra de Deus durante todo esse ano de 2025. E eu falei. Eu comecei a falar, olha, Deus está falando, tocando no meu coração, né? Eu estou pensando, né, no ano que vem, falar sobre 365 histórias bíblicas. Ou seja, eu comecei a dizer. Daqui a pouco eu falei, eu vou fazer. E estou fazendo. E já passei da metade do ano. Já passei da metade. Né? Você que está acompanhando a gente aqui, então nós já estamos no mês de julho. Então nós já passamos mais da metade. Para a glória de Jesus. Olha quanta semente no mundo espiritual foi liberada. Quantas palavras saíram da minha boca para abençoar a sua vida, para abençoar pessoas que eu nem conheço e que virão a ouvir talvez daqui anos. Porque vai ficar gravado. Veja, então, o que você vai se fartar do bem pelo fruto da sua boca. Então começa a declarar. Eu criei por isso aqui, falei. Fale onde você está agora mesmo. Onde você está aí. Diga aquilo que você crê. Diga o quanto você é abençoado. Diga o quanto você tem sabedoria. Diga o quanto a sua casa é edificada em Cristo Jesus. Como você é justo em Cristo Jesus. Começa a dizer e a semear e você vai colher do fruto daquilo que você está semeando. Mais cedo ou mais tarde, tem árvores que demoram mais a dar frutos, é verdade?
Ah, pastor, mas eu estou falando há muito tempo. Então quer dizer que você está plantando há muito tempo, você está regando há muito tempo. Quer dizer também que vai vir frutos que vão ter colheitas de muito tempo, muitos anos de colheita, não é verdade? Então, muitos anos atrás, meu pai plantou um laranjal, 10 mil pés de laranja. Muitos anos atrás. E demorou talvez 7, 8 anos para começar a ter os primeiros frutos. Mas depois disso foram 20, não sei quantos, quase 30 anos, colhendo todo ano. Então, veja, demorou até a colheita. Mas quando teve colheitas constantes. Frutos do quê? Daquilo que foi liberado. Então é importante você liberar. Então a sabedoria é quando você fala, quando você libera palavra. Então cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos dos homens fizeram, ser-lhes-á retribuído. Então você fala, depois você usa as mãos e você vai ser recompensado. 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, tem pessoas em que você pode ter conselhos, mas conselhos da palavra de Deus, com certeza, né? Porque senão é conselhos humanos, simplesmente. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Ou seja, a ira do insensato, do tolo, no instante se conhece. Por quê? Porque ele vai responder aquilo que ele é. Ele está cheio disso, daqui a pouco ele vai o quê? Vai xingar, vai falar o que não deve. Por quê? Porque ele é insensato. Ele foi afrontado, pisar no pé dele, ele vai devolver. Ele vai dar uma patada, ele vai fazer coisas que não deve. Entende? Por quê? Porque rapidamente o insensato age no momento da sua ira. Com tolice. Né? Depois tem que ficar lá tentando remendar o estrago que já foi feito. Mas o prudente oculta a afronta, porque ele perdoa e é como se nada tivesse acontecido. Uau, ele esquece. Então você vai ver que quando você pisa ou quando você afronta alguém insensato, ele vai retribuir e vai mostrar rapidamente a sua insensatez. Mas quando você erra com alguém e alguém se ira, mas ele é justo, ele é sábio, ele rapidamente perdoa. E rapidamente oculta isso. Isso é bênção demais. Que Deus nos enche do Espírito. E nos dê essa graça de sermos assim. Porque é Ele mesmo que vai nos ajudar a viver no padrão que Ele coloca para nós. Não é verdade? Que Ele tem para nós. 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Né? Então, fale sempre a verdade. Ande pelo caminho da justiça. Em nome de Jesus. Versículo 18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha a diferença. Aquele que fala demais, fala que não deve, ele está ferindo e sendo ferido. Então, aquele que fala demais, fala que, claro, quando fala demais, fala o que não deve. Eu falo o que penso, eu falo o que eu acho, né? Eu sou sincero. Né? Você, na verdade, é tolo. E você vai se ferir e vai ferir outros. Mas a língua dos justos, né? A língua dos sábios é medicina, é remédio. Então, se você adquire a sabedoria, o seu falar vai ser cura para outros. Vai ser remédio para outros. O seu falar vai curar pessoas, vai abençoar vidas. Então não seja do time que fala mal, que critica, que zomba. Não entre nesse caminho, porque seu caminho é como espada. Mas seja como aquele que tem a língua sábia, que traz cura. Amém, Roberto? Traz cura para outros. É medicina, é remédio. Amém, Fábio? Então eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. Isso aqui é para nós. Nossas palavras têm que ser para abençoar. Sempre, sempre. E porque se a sua boca está saindo palavras de vida, porque você está cheio de vida. O fato de você estar aqui, você está se enchendo da palavra, se enchendo da sabedoria. E o resultado é que vai sair também da sua boca palavras de vida e não de morte. Esse é um fato. Isso é uma verdade. Entende?
Então, quanto mais eu falo também aqui para você, mais eu sou alimentado, mais eu sou cheio dessa palavra e mais eu posso também ser cura para aqueles que estão ao meu redor. 19. O lábio ferraz, ou que fala a verdade, permanece para sempre. Mas a língua mentirosa apenas um momento. Então não ande pelo caminho da mentira, ande pelo caminho da verdade, porque a verdade permanece. A mentira logo é descoberta, mas a verdade permanece. Então, se você pensa que não vai descobrir, eu quero dizer que vai descobrir. Mais cedo ou mais tarde a mentira vai ser descoberta, mas a verdade permanece para sempre. E é isso que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, viver na verdade. Versículo 20. A fraude do coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Aleluia. Então nosso conselho tem que ser sempre de paz. E quem aconselha a paz vai trazer alegria. Versículo 21. Mais uma promessa aos justos. Nenhum agravo, nenhum mal sobrevirá aos justos. Quando são justificados aqui. Quer dizer que nenhum mal sobrevirá sobre você. É a palavra de Deus. Mas o perverso, o mal o apanhará em cheio. Uau! Mas nenhum agravo sobrevirá do justo. Vou repetir. Desde o capítulo 10, você vê uma diferenciação entre os justos e os perversos. Em todo o tempo. Justos, perversos. Esse paralelo é feito constantemente, né, nesses textos todos, para mostrar que Deus quer nos levar, como pessoas sábias, a um caminho de justiça, sermos justos como Jesus é, e Ele nos fez justos nele, e vivermos essa realidade em nossas vidas. Então, nem o mal sobrevirá aos justos. Né? 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus tem prazer, claro, naquilo que é fiel, aquilo que é verdadeiro. Né? O homem prudente oculta o conhecimento, ele guarda o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia, a tolice. Então, olha, veja, a estupidez. O homem prudente, ele guarda, ele guarda o conhecimento, né? Aquilo que ele aprendeu. Versículo 24. A mão diligente dominará, mas a remissa, aquela que é preguiçosa, será sujeita a trabalhos forçados, né? Versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Mais uma vez, olha só a palavra sendo usada, olha a boca sendo usada, olha a boca sendo proclamada. Então, a proclamação da palavra traz alegria e te livra da ansiedade, né? Então, a ansiedade do coração do homem o abate. Então, se você ficar preocupado com o que você nem sabe se vai acontecer no amanhã, que isso é ansiedade, é você trazer o seu futuro sem saber que vai ser daquele jeito que você está achando, entende? Então, você liberar palavras vai te trazer o quê? Alegria. O que você fala, o que você libera, é claro, em Cristo Jesus, vai produzir o quê? Alegria para o seu coração. Então, seja esse que vai proclamar sempre a alegria do Senhor. Aleluia, que a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade, irmãos? Glória a Jesus. Mais uma promessa aqui aos justos. O justo serve de guia para o seu companheiro, que direciona, que mostra o caminho, né, que abençoa o seu amigo, mas o caminho dos perversos faz errar. Então, o perverso faz o seu próprio amigo errar o caminho, seu companheiro errar o caminho, entende? Mas nós que somos justos, nós guiamos, né, os nossos irmãos, nossos companheiros para lugares de bênção em nome do Senhor Jesus, né? Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é de ser ele diligente. Vai fazer o que tem que ser feito. Isso é a verdade. Então, se você é a pessoa que faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, isso chama-se diligência, né? Vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, e você vai colher do fruto daquilo que você está fazendo. Mas se você resolver não fazer, também você vai colher a consequência de não fazer também. Isso é um fato. Versículo 28, para encerrarmos. Na vereda da justiça está a vida. No caminho da justiça. Aleluia. Glória a Deus que essa justiça foi dada a nós. No caminho do direito, daquilo que é certo, com certeza está a vida. E no caminho da sua carreira não há morte.
Então é um caminho de vida. Esse caminho da justiça que é Cristo é um caminho de vida para todos nós, né? Bom dia, né, para quem entrou agora. Tenha um dia muito abençoado a todos vocês, na graça de Jesus. Olha, irmãos, que alegria poder compartilhar com vocês essas verdades, princípios tão poderosos da palavra de Deus. E nós vamos juntos até o capítulo 31, em nome de Jesus. E você vai ver, Deus vai mudar a sua história. Você que está perseverando aqui em ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Nós estamos semeando a palavra de Cristo. Eu não estou falando aqui de uma sabedoria humana. Nenhum homem pode fazer isso aqui. Pode andar nesse padrão da justiça. Não é como se Deus falasse, vai fazer. E simplesmente você vai fazer. Não. É Deus fazendo por você. É você crendo que Deus pode te levar a esse caminho que vai produzir alegria, que vai produzir vida, que vai produzir fruto, que vai produzir prosperidade, que vai produzir edificação, que vai produzir segurança, sustentação, vai ter uma raiz firme. Isso tudo não é obra nossa, não é obra humana, não é obra do homem capaz de fazer. Não estou falando aqui da capacidade humana. E nem quero que você fique, nossa, eu estou tão longe desse padrão. Longe, nós estamos há muito tempo. Nós não podemos ter o padrão divino, se aquele que é divino, que está em nós, fazer por nós. Então, a nossa humildade é simplesmente falar, Senhor, leva-nos a esse caminho. Conduz-nos a esse caminho da sabedoria. Dá-nos a graça de darmos a resposta certa. Dá-nos a graça de responder como temos que responder. Dá-nos a sabedoria para lidar nesse caminho. Eu não consigo, esse padrão é muito elevado, mas o Senhor pode por mim. O Senhor pode fazer por mim, o Senhor que me salvou, que me amou, que me perdoou, que me justificou, é que me pode fazer andar por esse caminho. Entende? Então, de fato, é um caminho elevado, o caminho da sabedoria. Mas é Deus que está te atraindo, nos atraindo para Ele, para buscar Ele, para falar, Senhor, dá-nos sabedoria. Quem precisa, não é verdade, irmãos? Nós precisamos de sabedoria para o nosso casamento, nós precisamos de sabedoria para criar nossos filhos, nós precisamos de sabedoria para trabalhar, sabedoria para estudar, sabedoria para aprender, né, algo novo, precisamos de sabedoria para relacionar com as pessoas ao nosso redor, sabedoria no ministério da igreja, sabedoria para o ministério de louvor, sabedoria, né, para lidar lá como líder de célula ou ser um anfitrião, ou mesmo estar ali numa célula com os irmãos, é sabedoria. Sabedoria como dar resposta em meio às dificuldades, em meio a crises, em meio a situações. Precisamos de sabedoria, precisamos de um conhecimento de Deus, porque nós, honestamente, nós não somos, irmãos. Honestamente, nós não temos. Honestamente, não temos. Né? Jesus já mesmo disse, não há um bom sequer. Não há um bom. Esse que se acha, nem aprendeu ainda como convém saber, Paulo diz. Né? O verdadeiro sábio é que ele reconhece que não sabe para ter a sabedoria de quem sabe tudo, que é Deus. Essa é a sabedoria, esse é um fato, não é verdade? Então eu não vim aqui tacar pedra em você, jamais, nem te condenar, porque talvez você está, às vezes alguns versículos que você ouve aqui dos perversos e fala, pastor, parece que eu estou andando nesse caminho. É natural da natureza que caiu andar por esses caminhos, mas Deus está corrigindo o nosso caminho. Né? Como nós falamos no capítulo 3, né, de Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Então, Deus está corrigindo veredas aqui nesses dias. Né? Por isso é tão importante você ouvir a palavra. Por isso é tão importante você ter a sabedoria de Deus. Por isso é tão importante que você esteja ouvindo a palavra e lendo também. Porque às vezes nós compartilhamos aqui, mas é importante que você leia. Porque quando você vai ler, tem pontos importantes que vão chegar na sua vida e falar, eu preciso disso aqui, Deus. E você vai orar, você vai dizer, Senhor, muda a minha vida nessa área. Muda a minha história aqui, nesse ponto, nesse versículo. Isso vai ser profundo, isso vai ser poderoso e glorioso. É o que Deus vai fazer nesses dias aqui. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção na vida dos meus irmãos e declarar espírito de sabedoria.
Deus, que haja sabedoria do alto sobre a vida dos meus irmãos, que eles vejam o que eles não viram, que eles tenham a revelação, que eles tenham o entendimento correto da palavra de Deus, Pai, que o Senhor deu a eles uma fé para viver essas realidades que uma pessoa sabe, aquele que encontrou a verdadeira sabedoria, que é Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abre os nossos entendimentos, nossos olhos para vermos essas verdades, mas que a gente possa não apenas ouvir, mas isso pode produzir resultados, frutos, porque a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, ela foi designada. Por isso, Deus, eu quero declarar a sabedoria do alto. Quero declarar que os meus irmãos têm um espírito de sabedoria sobre a vida deles, que eles entendem a palavra do Senhor, que eles recebem a palavra do Senhor, e essa palavra os alimenta, os transforma, muda a história da vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, diga amém. Esse amém significa recebo, eu não me aproprio, eu tomo posse, isso é para mim. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que privilégio para mim poder pregar para você, ensinar você, ler com você esse texto da palavra de Deus. Apenas estou lendo aqui e semeando, jogando as sementes na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e vai produzir muito fruto para a glória do Senhor, porque você é uma terra fértil que está sendo semeada, essa terra, e vai ter muita colheita, em nome de Jesus, muita colheita espiritual para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu ministério. Né? Uma palavra de bênção que você liberar sobre nós. Senhor, dá sabedoria a essa família. Eu já vou ficar feliz. Porque você está semeando. Uau. E é o fato de você semear também, você vai colher. Porque o que planta, colhe com certeza. Também colhe muito mais. E, claro, semeie na vida de outras pessoas essa palavra. Hoje, sábado, né? Depois de deixar salvo aqui, tanto aqui quanto no YouTube, semeie na vida de outros. Passe para outros aquilo que você tem recebido. Em nome do Senhor Jesus, amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso também lá no YouTube, para você ter sempre lá as ministrações. Talvez tem dia que você não vai poder ouvir aqui ao vivo, faça isso, ouça lá no YouTube, mais fácil você encontrar o dia certo, né? E ali já com título e tudo mais, então muito melhor. Se inscreva lá no nosso canal, mas também você fique no nosso grupo também, WhatsApp. Daqui uns dias eu já vou passar mais um outro livro para vocês, que eu estou escrevendo durante esse ano, em nome de Jesus, e o alvo são 12, vai chegar em todos eles. Se você estiver no grupo, né, do Histórias e Princípios da Bíblia, você vai receber o livro digital, tá bom? Glória a Jesus, vocês são uma bênção. Um grande abraço, Deus abençoe, final de semana poderoso, e amanhã nós voltamos, todos os dias nesse mês de julho, vamos estar aqui compartilhando os 31 capítulos do livro de Provérbios. Deus vai nos encher de sabedoria. Aleluia. Glória a Deus.